Olá pessoal, tudo bem? Estou eu aqui de novo, Pastor Douglas Cavalcante para uns, Douglas Cavalcante para outros, autor do livro Entre o Céu e a Terra, editora Autografia, juntamente com a Eleusa Cristina, minha esposa, primeiro e segundo volume, e vem aí o terceiro volume. Bem pessoal, vocês estão vendo aí a altura que eu estou, né? Olha aí a altura que eu estou. Eu gosto de vir gravar vídeo aqui no monte, porque aqui é um lugar de paz, tranquilidade. Olha as árvores que estão ao meu redor, né? Aqui eu não tenho vizinho furando a parede, criança correndo na rua gritando. Aqui a tranquilidade é maior, é por isso que eu venho gravar aqui, né? Jesus, quando ele se reservava no monte, você observa que tem passagens que ele até fala assim para os discípulos, apóstolos, fiquem aí que eu vou subir conversar em particular com meu pai, porque é um lugar específico, né, onde a gente não tem ninguém ali em cima, não tem multidão, não tem ninguém ligando, etc. Opa! Não tem ninguém ligando, etc. É muito legal, né? A gente está aqui bem reservado mesmo, separado, né? É claro que no monte, às vezes você de repente pode se deparar com um bicho, alguma coisa que você não queira, né? Acontece. Mas hoje eu vim aí comentar com vocês algo de muito importante, que sempre tudo é importante, tudo é aprendizado na vida, né? Eu queria falar sobre a humildade, né? Quero falar sobre a humildade. Bem-aventurados, Mateus capítulo 5 diz, bem-aventurados humildes, porque deles é o reino dos céus. Os humildes de espírito, em outras bíblias fala humildes de coração, né? Mas como nós somos espíritos em corpos físicos, então bem-aventurado os humildes, né? De espírito, né? Porque deles é o reino dos céus. Olha que essa passagem ela é muito profunda, amados. E é um pequeno versículo, mas que fala muito forte, principalmente aos conhecedores, aos em busca da verdade, aos que buscam aprender dia após dia. Porque quando a gente está na busca da verdade, na busca de aprender, de conhecer cada vez mais, e se aplicar e investir no conhecimento, nós temos uma grande barreira e um grande perigo neste caminho que a gente percorre, que chama-se o orgulho, a soberba, a pessoa que se acha melhor do que as outras, né? Eu posso dar vários nomes aqui, que nesse caminho que a gente vai, muitas das vezes nós cometemos esses erros, essas falhas, né? E eu até me lembrei agora de quando eu era jovem, vou compartilhar algo muito importante com vocês, né? Me lembrei agora, eu trabalhei já em várias áreas na vida, né? Hoje eu sou porteiro num condomínio noturno, mas antes de ser porteiro eu trabalhei, fui vendedor, já fui arquivista, já fui auxiliar de almoxarife, já fui mecânico em alguns dias, e já fui tanta coisa, que eu já fui auxiliar de pedreiro, né? Já levantei muro, nunca botei piso, né? A não ser um ou dois, né? Não é coisa difícil, mas não tem interesse, mas tive interesse por necessidade, tive que fazer algumas coisas. Vendedor, então, rodei vários lugares que vocês possam imaginar, não só no Rio de Janeiro, São Paulo, Minas. Fui marinheiro, né? E já fui tanta coisa e sempre fui um aventureiro. Mas eu queria compartilhar algo com vocês. Eu me lembro quando eu era jovem, que eu era vendedor de consórcio de carro. Consórcio chamado Mídia, nem existe mais hoje, lá em Duque de Caxias, numa agência chamada Ducalto, na Avenida Brigadeiro Lima e Silva. Isso eu lembro até hoje, que todo dia eu estava lá. E eu vendia consórcio de carro no início, assim que o governo federal liberou a venda de consórcios de carro no Brasil. Eu era jovem. Agora estou com 46 anos, na época eu era novinho. Eu me lembro que uma certa vez eu recebi uma ligação de uma pessoa, a gente colocava anúncio no jornal na época,
E eu recebi uma ligação de uma pessoa que queria fazer um consórcio de carro. Era numa área rural. E isso que eu estou te falando é fato. Isso, na verdade, acontece sempre, né? É até exemplo para nós de vida. E eu lembro que eu peguei o ônibus, fui até essa área rural com a minha maletinha, com os documentos, já tudo pronto para levar e assinar, porque eu já tinha um hábito de fazer venda por telefone. Eu já pegava os dados, eu vendia tanto, eu ganhava dinheiro naquela época, eu vendia tanto que eu ganhei caneta, é como se fosse de ouro, né, mas era dourada, e ganhei tanto prêmio na empresa. Eu me lembro, bolas, vai lá, Douglas, tem que estourar a bola lá. Aí nas bolas vinha R$100, como se fosse hoje, R$200, R$50, né? E tava sempre estourando bola. Tinha os concorrentes lá bons também, os amigos bons. E eu me lembro que quando eu cheguei na área rural, que eu fui fazer a venda, eu já tinha preenchido o contrato só por telefone. Eu fui levar o contrato só pro comprador assinar. Era numa área rural. Eu não estou lembrado se foi em Seropédica, eu não estou lembrado se foi em Caxias mesmo, ou em outro lugar do estado do Rio de Janeiro. Eu sei que foi numa área rural. Eu sei que chegando no local, eu vi uma área imensa, né? Aqueles alqueires, e eu olhava assim, como você olha aqui, né? Imenso, tá vendo as casas lá embaixo? E eu olhando e haviam vários trabalhadores numa horta. E uma casa lá no fundo. E aí eu falei, rapaz, e agora? Caramba, tem muita gente trabalhando no campo. Tava todo mundo trabalhando. De chapéu de palha, outros com chapéu veludo, chapéu mesmo, aquele, não é boné não, chapéu. E de bota, de calça, de roupa comum e com enxada, capinando, outros puxando, né, com um ancinho. E ali eu olhando, tinha carrinho de mão, tinha todas as ferramentas rural, né? E ali eu olhando, e uma casa bonita lá nos fundos. Eu falei, ó, vou ter que perguntar a um desses trabalhadores aqui, como é que eu faço para chegar no fulano de tal. Aí eu fui, chamei um dos trabalhadores. Isso veio na minha memória, caiu como luva agora. Por isso que eu tô gravando esse vídeo, né? Cismei, eu falei, tem que gravar esse vídeo, para não cair no esquecimento. Isso tem anos, tem mais de, tô com 46, mais de 25 anos atrás, mais de 20 anos atrás. E aí, mais de 20 anos atrás. E aí, saiu um rapaz no meio daquele grupo de trabalhadores. E aí o rapaz veio, aparentava ter aí mais ou menos uns 30 anos, né? Uns 30 anos, 29, 30. E aí eu contei pra ele, não, eu vim pra cá e tal, porque me pediram pra... Eu fechei um contrato por telefone com fulano de tal, e ele pediu que eu viesse aqui e procurasse ele. Ele me deu o endereço, consegui chegar aqui, tô vendo que é uma área rural realmente, vocês estão trabalhando aí, né? E eu queria falar com esse senhor aqui, o fulano de tal. Eu não lembro o nome do homem na época, que era tanta venda que eu fiz. E aí ele foi e falou, pois não, pode falar comigo. Aí ele falou assim, o senhor falou comigo, está resolvido. Aí eu fui e falei assim, ué, porque o senhor é fulano de tal? Ele falou, não, eu não sou fulano de tal. Vou botar aqui o nome Haroldo, eu não sou o seu Haroldo, não. Aí eu fui e falei, então, poxa, você é trabalhador aqui, né? Você é empregado, seu Haroldo. Não, fica à vontade, irmão, não se preocupa com isso, não. Mas eu também não, eu sou trabalhador, mas... eu também tenho uma outra função aqui. Aí eu fui e falei, ah, tá. O senhor pode me levar lá no seu Haroldo? Posso, vamos, me acompanha. Aí quando cheguei lá no seu Haroldo, aí, ô, seu Haroldo, eu sou o Douglas, do consórcio Mídia. Opa, tudo bem, seu Douglas, tudo bem. Pô, prazer. Foi com o senhor que eu falei, então, né? Eu falei, comigo mesmo, eu fechei o contrato já, só trouxe para o senhor assinar, né? Lembra que eu tinha comentado com o senhor e tal? Não, tudo bem. Aí ele chegou pro rapaz que me atendeu lá no início, de boné, de chapéu, de camisa, de bota e de calça, que estava com uma enxada trabalhando no meio do pessoal. Ele chegou pro rapaz e falou, meu filho. Aí eu... lê o contrato aí antes de eu assinar.
que aí eu assino, entrego logo o seu Douglas, inclusive aí chamou a empregada lá, serve aqui o seu Douglas um café, quer uma água, quer alguma coisa, seu Douglas? Aí eu fiquei olhando assim, aí foi lá, aí fiquei pensando, aí nisso o filho dele também foi, falou assim, traz um cafezinho para mim também, falou lá o nome da menina lá. Aí eu fiquei pensando, rapaz, quem iria dizer que o filho dele estava no meio dos trabalhadores? Aí ele foi e falou para mim, esse carro aí, seu Douglas, é para o meu filho, porque agora ele já está mais adulto. Eu falei para ele que ele é o dono da fazenda, porque eu sou o pai, ele é o herdeiro. Então ele é o dono da fazenda, porque ele é o filho único, não tem outro filho. E que ele começasse a aprender junto dos demais, para ele conhecer, para ele pegar intimidade com os trabalhadores, ele saber o que eles pensam, como que é a vida deles e ver que a vida não é fácil, para o que eu estou deixando para ele. Rapaz, aquilo ali foi uma pancada, pessoal, de aprendizado. E eu me lembrei hoje, eu falei, eu tenho que gravar esse vídeo, porque a vida dá voltas, né? Rapaz, a gente aprende muito. Aí eu lembrei, eu falei, caramba, olha a humildade do rapaz, por orientação do pai. Então, bem-aventurados os humildes de espírito, porque estarão no reino dos céus. Pessoal, por mais que a gente saiba, por mais que a gente aprenda, temos que estar sempre se colocando na condição e na posição de estar sempre aprendendo. Por exemplo, fulano de tal disse que teve essa experiência, né? Pô, foi lá, um exemplo, foi no Japão, rodou o Japão, aprendeu isso, aprendeu aquilo. Poxa, eu tenho vontade de um dia ir para o Japão. Claro que o meu sonho é a Noruega, sempre foi a Noruega, né? Eu amo aquele lugar, só de ver, eu amo aquele lugar, né? Se tiver dentro das condições de eu ir para lá, né? Amém. Se não tiver, amém. Deus sabe de tudo, né? E aí, o que acontece? E aí, o foco é importante e a essência, né? A humildade, né? E aí aquele rapaz foi, eu vou lá conversar com ele, que eu tenho vontade de ir para o Japão. A Noruega também, o meu sonho maior é a Noruega, né? Então, de repente, aquela pessoa que foi, ela vai me passar as informações, mas não é a mesma coisa do que eu estar lá e do que eu ouvi dela. Esse dia eu estava falando ontem, eu estava conversando com a minha esposa, se eu não me engano, hoje é dia 17, não tenho certeza, de agosto de 2018. Talvez você esteja até assistindo esse vídeo aí no ano 2050, 2100, porque eu sei que as gerações vão continuar, né? Papai já me revelou isso, por isso está chegando crianças aí, já tem mais de 80 milhões no mundo, e muita coisa vai mudar no planeta ainda, né? Tem ciclos aí, já está acontecendo muita coisa. Você já está vendo muita gente indo embora e muita gente chegando? Se liga, né? Está chegando turma nova aí. E aí, a turma velha está saindo. Quem teve que aprender, aprendeu, né? Então temos que aprender o máximo. E aí, eu estava falando com a minha esposa, amor, não é a mesma coisa que você está lá, você vê um Globo Repórter ou outro canal, Domingo Espetacular, que mostra aqueles homens ou mulheres viajando em outros países, mostrando as culturas, né? Porque que o país A conseguiu diminuir a violência, que o Brasil ainda não conseguiu, né? Porque o país B o suicídio é menor do que daqui, por que aqui aumentou, né? O que nós temos que melhorar, a questão de consciência, temos que aprender com isso tudo. Então, estar lá é diferente de ver. Então eu estava falando com a minha esposa, a gente vê até tem uma base, mas se for conversar, por exemplo, com um repórter daquele que esteve lá, ele vai falar muito mais coisa que ele viu e aprendeu, porque ele só pôde, por exemplo, ele passou lá, vamos supor aí, 3, 4 dias, ou uma semana ele passou lá. Poxa, nessa uma semana ele gravou em 2 horas de programa ou 1 hora de programa. Não tem lógica. Ele viu muito mais coisa. Ele sabe de muito mais informação. Agora imagine quem convive lá 1 ano, 1 mês, 2 anos. Tá me entendendo, pessoal? E por mais que você conheça, dentro da humildade, você tem que manter essa humildade. Não é porque você conhece mais que você tem que saber, que você tem que pensar, né? Saber não, você tem que pensar que sabe mais do que o outro. Não, porque, por exemplo, tem áreas que a pessoa não conhece. Por exemplo, tem um amigo meu, vários amigos meus, mas vou citar um.
que já comentaram sobre o mesmo assunto, vários. Mas um chegou para mim e falou assim, um pastor Douglas, eu nem quero me imaginar no seu lugar, onde seus 2 filhos partiram, e você continua aí vivendo a vida e superando, e vou te falar mais, já comentei sobre o seu testemunho em vários lugares, porque eu vejo Deus na sua vida, né? Ele comentando comigo. Porque outros que eu pensava, que eu imaginava que eu viria a Deus, eu vi mendigando, outros se mataram, porque não aceitaram determinadas situações. E até líderes, né? Tem pastores que após a partida da filha ou do filho, se mataram, viraram mendigo, se viraram contra o Criador. Porque uma coisa é você falar, eu suportaria aquela dor. Outra coisa é você viver a dor e saber se você vai ter condição ou não de suportar. Eu fui e falei para ele, é porque eu já vim com esse propósito, Deus já me explicou tudo. Já me foi mostrado tudo. Só que nem tudo eu posso falar diretamente. Tem coisas que eu tenho que falar, tem coisas que eu converso só no WhatsApp com determinados amigos, que não tem condição de eu falar para eles diretamente. Em que sentido? Que outros venham ouvir porque não vão entender. Então por isso que eu e minha esposa temos suportado. Por isso que nós temos conseguido superar. Tudo em prol de ajudar outras pessoas que vão passar pela mesma situação. Porque não entenderam que a terra é uma passagem do Espírito. Vão continuar esperando, por exemplo, um arrebatamento da vida que nunca vai acontecer, porque dentro de um raciocínio lógico, o arrebatamento é do Espírito, como foi do mendigo Lázaro. Então vão ficar esperando, como muitos já partiram esperando e não viram, viram só depois que partiram. Aí o Espírito foi retirado. Lázaro morreu, Jesus deixa bem claro na parábola. Um exemplo, Jesus deu um exemplo, a gente vê como que é. Os anjos vieram, receberam, já o rico, já acordou no Hades, num lugar de sofrimento. Porque ele colheu aquilo que ele plantou. Por isso que eu falo o tempo todo, plante o bem, plante o amor, espalhe amor, seja íntegro, seja honesto. O tempo todo eu falo disso, não falo sobre isso o tempo todo? Então o que que acontece? A humildade, ela não deixa a gente se exaltar. Ela sempre nos mantém no equilíbrio. Então é importante a gente manter sempre a humildade, não se achar melhor. Olha esse exemplo que eu dei agora, eu lembrei dessa venda. E houve outras situações que eu tive também na vida que serviu como aprendizado. Poxa, quem ia imaginar, eu nunca imaginei que aquele trabalhador era o dono da fazenda. Que o pai dele estava vivo ainda, comprou o carro para ele, mas ele é o dono, é filho único. Já estava sendo preparado, o pai mesmo me falou isso, que ele era o dono. O pai já via ele, não, ele é o dono. Então, que nós possamos manter sempre a humildade em primeiro lugar na nossa vida, para que, por mais que a gente conheça ou tenha experiências como eu tenho de arrebatamento lúcido fora do corpo, a um ponto de encontrar várias vezes com a minha filha um detalhe. A minha esposa não tem esses arrebatamentos constantes. Isso foi só em 2016, eu continuo até hoje. Até hoje eu tenho arrebatamento, já encontrei com meu pai em arrebatamento de espírito, já encontrei com a minha sobrinha, né? Com o meu irmão, né? E na família, meu irmão, a minha mãe, né? A minha mãe dificilmente tem sonho com filho. Dificilmente tem. Eu tenho constante, né? Porque são propósitos. Eu vim aqui com propósito, já entendi tudo. Se eu for explicar, isso daí vai dar mais livros, além do que eu já escrevi. O que eu quero passar para vocês é que a gente mantenha sempre a humildade, para que possamos fazer parte de um reino que foi preparado para nós. Sai fora dessas teorias de fim do mundo, vive a sua vida, estuda, trabalha, isso aqui é uma passagem, você está aprendendo, você está sendo observado, já falei isso para várias pessoas, você só não está vendo, mas eles estão te vendo, eles estão numa outra dimensão, estão vendo tudo, então o papai está observando tudo, Jesus está do teu lado, onde estiverem 2 ou 3, ali eu estarei. Você sente, mas não vê, mas ele está te vendo, seus movimentos, tudo.
Se liga, eu me vi fora do corpo. Em arrebatamentos que eu tenho, a maioria das vezes eu me vejo fora do corpo, tá? Então se liga, e já vi vários fora do corpo. Já me encontrei com pessoas também indo para o sofrimento. Existem várias experiências que eu nem conto, pessoal. Tá me entendendo? Então se liga, a terra é o processo. Então mantenha a humildade, a simplicidade. Não deixe que isso venha subir a tua cabeça. Mantenha-se sempre na humildade, na simplicidade. Aprenda sempre que possível. É porque o outro pensa nisso. Ah, isso daí é heresia. Calma, vamos estudar, vamos pesquisar. Vamos orar ao Criador. Senhor, por que ele viu isso? Por que ele pensa assim? Fala comigo. Na humildade Deus vai te mostrar. Quantos que no início, quando eu dava o testemunho, chegaram para outras pessoas e depois vieram me procurar. Pô, Douglas, eu cheguei a falar para amigo, fulano, ciclano, que você estava herege, que você estava assim, estava assado, que você estava viajando. Depois Deus falou comigo sobre você. Eu vim te pedir perdão. Vocês não têm ideia a quantidade de pessoas que vieram me pedir perdão. Pessoas que passaram a me ver de outras formas. Tá me entendendo? Tem coisas que eu nem falo aqui para não causar ciúmes em outros. Pessoas que me olham de outra forma, me respeitam agora. Começaram a analisar algumas coisas, oraram a Deus e Deus falou com ela, não falo nada. Ora a Deus, eu só falo assim, ora a Deus. Pergunta a Deus sobre a minha pessoa, que Ele vai falar contigo. Então mantenha a humildade, não deixa nada subir, somos iguais. Estamos numa corrida, tá? O melhor exemplo que eu posso te dar. Nessa corrida é uma maratona, existe bilhões nela. Então numa maratona não são bilhões, de rua são mais de não sei quantos mil. Vamos supor aí, uma maratona de 10 mil metros, né? São 5 mil inscritos. Todos vão chegar até o final, sendo que não, nem todos. Uns chegam, estou só dando exemplo, observa, isso é fato. Um chega primeiro, segundo, terceiro, outros nem conseguem chegar. Nós estamos numa maratona, mas todos chegaram. Aqueles que não conseguiram chegar, vão ter uma oportunidade de se preparar melhor para chegar. Vão aprender por que o outro chegou, por que eu não cheguei, o que ele fez para chegar. Ele tomou mais água, ele se preparou mais, tá me entendendo? Assim é a vida, pessoal. Assim é a vida, meu amado e minha amada. Mas a humildade tem que estar sempre em primeiro lugar. Muitas das vezes aquele que chegou lá em cima, em primeiro lugar, cheguei em primeiro lugar. Amanhã ele nem consegue chegar. Já tem aquele que se chegou em primeiro lugar, não, me preparei e tal, mas eu estou aprendendo ainda, eu tenho que me preparar mais. Ele está sempre chegando em primeiro lugar, por causa da humildade e a simplicidade dele. Então, bem-aventurado os humildes, de espírito ou de coração, coloque o vocabulário que quiser, mas que seja humilde, porque dele é o reino dos céus. Um forte abraço. Meu WhatsApp, enquanto eu estou por aqui na Terra, é 21 986 31 66 30, tá bom? Página Livro Entre o Céu e a Terra, página no Facebook, Livro Entre o Céu e a Terra, página Projeto Vitória Cristina, outra página Superação, Morte Física, só para mostrar que é morte física. Nós não somos o corpo físico, somos o corpo espiritual. Página Vida é para Viver, tá? E vamos lá, canal no YouTube, Projeto Vitória Cristina e canal Douglas Cavalcante. Pessoal, muito obrigado aí, gratidão a todos. Um forte abraço, viva e aprenda, aprenda e viva dia após dia. Humildade acima de tudo, espalhe amor, integridade, honestidade, se aperfeiçoe dia após dia. Um forte abraço, Shalom Adonai.